começar, eu quero fazer um convite para vocês. Todo sábado, às 19h30, nós nos reunimos ali no tabernáculo, antes do culto da Tribos. E nós temos tido momentos muito gostosos de intercessão, oração, adoração. Se você pode chegar mais cedo, você está convidadíssimo, então, para no próximo sábado, se junte a nós, 19h30, ali no tabernáculo, e aí depois a gente já vem para cá. Amém? Eu quero que vocês abrem comigo a Bíblia em João 14. João 14, nós vamos ler o verso 15 até o verso 21. Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro Consolador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo e vocês também viverão. No dia em que eu for ressuscitado, vocês saberão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Eu quero que você feche os seus olhos. Vamos orar mais um pouquinho. Senhor, em nome de Jesus, nós nessa noite queremos que o Senhor fale conosco, Deus, de uma maneira clara, de uma maneira suave, o tanto que nós carecemos da Tua misericórdia, da Tua graça. Apesar de mim, Senhor, apesar de nós, toque nas nossas vidas, Espírito Santo. Nós queremos dizer que Tu tens toda a liberdade para falar o nosso coração, para nos transformar, para mexer em nós, para transformar o nosso coração na medida daquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, nós precisamos do Senhor. Sensibiliza o nosso coração nessa hora. Em nome de Jesus, amém. Lá em Atos, não onde nós lemos, Atos 1, vai relatar ali a passagem de quando, depois que Jesus ressuscitou, depois dos 3 dias, né, ele ressuscitou, e aí depois da ressurreição, ele passou ali 40 dias com os discípulos, e depois desses 40 dias, eles subiram ao monte, e Jesus ali seria enviado para o Pai, e antes dele ir, ele deixa um recado com os discípulos, e ele fala assim: olha, eu estou indo, chegou a minha hora, eu estou indo para o Pai, mas vocês não ficarão sozinhos. Eu vou enviar alguém a vocês, eu vou pedir ao Pai para que envie a vocês o Espírito da verdade, o Espírito Consolador, e Ele estará com vocês e guiará vocês. E aí então, nesse momento, a humanidade recebeu um presente, uma promessa muito especial, que é o Espírito Santo. E aí eu estava pensando a respeito do Espírito Santo, de tudo que Ele é, de todas as funções que Ele tem. E o Espírito Santo mesmo trouxe na minha memória quantas vezes nós pensamos nele apenas como a terceira pessoa da Trindade. Então tem lá Deus Pai, o Todo-Poderoso, tem o Deus Filho, Jesus, e o Deus Espírito Santo. Nós precisamos... talvez, eu não sei qual que é a sua mentalidade hoje, dia 6 de junho de 2020, nesse exato momento. Eu não sei qual é a mentalidade que você tem a respeito do Espírito Santo, mas nós precisamos, dia após dia, trazer à nossa memória quem Ele é. E o Espírito Santo, Ele não é o arrepio que a gente sente aqui no culto,
Ele não é a onda de calor que vem quando está aquele ambiente de unção. O Espírito Santo, ele não é uma energia, ele não é alguém que, sei lá, que é invisível e de vez em quando você pode sentir ele por meio de algumas sensações diferentes. Ele não se limita às nossas sensações sensoriais. O Espírito Santo, ele é a própria pessoa de Deus. E a gente precisa viver acreditando mais nisso, né? Que ele não é somente, na verdade, ele não é o arrepio. Ele pode sim se manifestar através de todas essas sensações. Mas o Espírito Santo, ele é a própria pessoa de Deus. E Jesus, quando ele vai ao Pai, ele fala, eu vou pedir para que ele mande a vocês esse Espírito Consolador, esse Espírito da verdade, que não somente andará com vocês, mas viverá dentro de vocês. Mais do que os discípulos que andavam com Jesus em carne e osso, né? Às vezes, eu não sei se você já teve esse pensamento, mas às vezes eu pensava, que demais, os discípulos lá andavam com Jesus e tinham ele ali lado a lado, de carne e osso, isso deveria ser incrível. E aí, com esse pensamento, eu vi depois o Douglas do Dizescope falando isso, só que o Douglas, ele completou isso, ele falou, só que nós não temos Jesus em carne e osso hoje, mas nós temos o Deus Pai, o Espírito de Deus habitando dentro de nós. E isso, gente, é incrível. Eu não sei se para você isso é muito incrível, mas eu vejo isso como um presente tão grande, uma promessa tão maravilhosa de Deus para nós. E eu quero falar um pouquinho com vocês, então, sobre o Espírito Santo, sobre a liderança que ele precisa exercer, que ele veio para exercer nas nossas vidas. Amém? Se nós lermos aqui na Bíblia, nós vamos encontrar muitos adjetivos e muitas coisas que caracterizam o Espírito Santo. Então nós vemos lá que ele é o Consolador, que ele é o Conselheiro. Nós vemos que o Espírito Santo é aquele que nos orienta. E aí, pensando em tudo isso, me veio muito a função de um líder. Um líder, muitas vezes, serve para isso, né? Para orientar, para ali aconselhar, para consolar, para corrigir. E pensando nessa função de líder, daquele que nos guia, que nos direciona, eu comecei a pensar em como tantas coisas, muitas vezes, tem tanto esse poder de nos guiar e de nos conduzir, mas não sendo o Espírito Santo, né? Nós, com muita facilidade, nós temos uma tendência de colocar muitas coisas e pessoas num lugar de liderança na nossa vida, que nos influencia, que nos orienta a fazer escolhas, a ter certos tipos de comportamento, e que esse lugar precisa ser ocupado pelo Espírito Santo. Mas muitas vezes não é isso que acontece. A gente coloca as nossas emoções ali como nosso guia, e aí o dia que você acorda mais mal-humorado, mais estressado, é o dia que você acha, bom, hoje eu não tenho obrigação de ser educado com ninguém, eu estou num dia ruim, não preciso manter ali, né, o que eu sempre... Hoje eu estou estressado. E aí, então, naquele dia, você vive mediante não a direção do Espírito Santo, as suas emoções. As suas emoções são que te guiam, são que te orientam. E se você passa todo esse dia sem a orientação do Espírito Santo, é um dia perdido. Tem uma música que fala assim, eu ando para trás quando eu não te vejo. E, gente, como isso é poderoso. Os dias que você passa sem consultar o Espírito Santo, às vezes em coisas tão pequenas, não estou falando de coisas tão grandiosas, nos mínimos detalhes, os dias que você passa sem pedir uma orientação para Ele, sem pedir para que Ele te console, para que Ele te direcione, é um dia perdido. Né? Nós andamos para trás quando nós não olhamos para Ele, quando nós não falamos com o Espírito Santo, quando nós não nos sensibilizamos para quem Ele é e para aquilo que Ele tem para nos orientar. Talvez hoje não seja Ele que está aí guiando a sua vida, as suas escolhas, os seus pensamentos. Mas Deus, Ele nos criou e Ele enviou então o Espírito de Deus, a própria pessoa de Deus, para habitar em nós e para assumir esse papel de liderança na nossa vida. Abre comigo em Romanos 8,
Nós vamos ler o verso 5. Romanos 8, 5. Diz assim: aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. 9. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Pula agora lá para o 12. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito Santo fizerem morrer as obras do corpo, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós precisamos, gente, frequentemente sondar o nosso coração e trazer luz ali em todas as áreas para nós analisarmos de fato quem é que tem liderado as suas emoções, a sua vida, as suas escolhas, em quem você se baseia quando você tem uma escolha para fazer, quem que te orienta em todas as áreas, né? Não só em aspecto espiritual, mas nos seus relacionamentos, na sua vida acadêmica, no seu trabalho, quem você tem como mentor, como guia. Às vezes a gente acha que de fato é o Espírito Santo que está guiando, né? A gente fala, não, vou na igreja, fui lá sábado, ouvi uma palavra e eu sei que o Espírito Santo está dentro de mim. Mas sim, o Espírito Santo está dentro daqueles que recebem a Jesus. Mas se você não parar para ouvi-lo e para saber, se sensibilizar para saber aquilo que ele tem para te orientar, para te falar, você vai viver uma vida fazendo as suas escolhas de acordo com a sua própria natureza. E nós acabamos de ver aqui que Paulo fala que aqueles que são guiados pela sua própria natureza, na verdade, não podem agradar a Deus, mas os que são guiados pelo Espírito agradam a Deus e são filhos de Deus. Quem que tem liderado, quem que tem te guiado, quem que tem te influenciado? Nós vivemos na era das mídias e existem muitas pessoas na internet, pessoas muito sábias, né, com muita sabedoria, pessoas que realmente, se nós ali de verdade conhecer a integridade da pessoa, saber quem ela é, são pessoas que podem ser influências na nossa vida. Mas nós vemos com muita facilidade as pessoas indo atrás ali, se a pessoa fala bem, se veste de um jeito legal, e se tem um feed legal no Instagram, nossa, essa pessoa é muito de Deus, que demais. E talvez não, talvez na verdade você não conhece a vida daquela pessoa. E quantas pessoas, né, pegam como influência e falam, eu quero ser igual fulano de tal, sem nem saber de fato qual que é a essência daquela pessoa, o que está no coração dela. E muitas pessoas, né, fazem escolhas baseado no que está hoje na moda, o que está em alta no TikTok, né, que é a nova mídia aí que o pessoal gosta. Enfim, as pessoas sempre, gente, nós sempre vamos ser guiados por alguma coisa, por alguém. Basta você saber quem é que está assumindo, ocupando o lugar de liderança na sua vida. Sabe, não dá para a gente vir na igreja, passar anos aqui dentro e não entregar essa posição, esse espaço de liderança para o Espírito de Deus. Não faz sentido, sabe? Por isso que a gente vê tantas pessoas que passam anos dentro da igreja
E a pessoa não cresce, não muda, não amadurece, está sempre nos mesmos problemas, está sempre nas mesmas angústias, está sempre nos mesmos pecados até. Por quê? Porque não entendem que o Espírito Santo precisa tomar esse lugar de liderança. E quando a gente se submete a essa liderança, nós precisamos nos submeter entendendo que exige de nós obediência, submissão. Senão não faz sentido. Eu não sei quem tem te orientado, quem tem guiado as suas escolhas. Eu falei para vocês que é desde coisas bem simples, bem pequenas, né? Não é coisas talvez grandiosas. Porque quando é coisas bem assim, a gente até consulta Deus, né? Ai, Deus, será que eu faço isso? Você vai comprar um carro. Não sei se vocês fazem, mas né, geralmente a gente aí, Deus, será que é isso? Coloca paz no meu coração. Mas o Espírito Santo, ele também quer participar das nossas pequenas escolhas, gente, diária. E isso não é religiosidade, não é você ser careta. Eu acho que isso tem muito mais a ver com intimidade, de você estar tão conectado com Ele ali, que você não consegue escolher sem antes consultar Ele. Eu estava conversando com as meninas na célula e eu dei um exemplo um pouco bobo para elas, mas que faz parte de mim. E todas as vezes que, por exemplo, eu vou estudar, eu olho aquilo lá, aquele monte de teoria, aquele monte de filosofia, eu falo, meu Deus do céu, se o Senhor não me ajudar, não vou entender nada, não vai entrar nada na minha cabeça. E aí um dia eu li em Salmos, que fala assim que Deus, Ele é dono, o Espírito de Deus é dono de toda a sabedoria, de todo o entendimento. E dele vem todo o entendimento. E aí, todas as vezes que eu vou estudar, que eu já olho e falo, Espírito Santo, eu não vou conseguir ler uma frase e entender se o Senhor não me ajudar. Ai, mas que chato, que bobeira, é só um período de estudo. Gente, é real, faz sentido. Eu não sei se vocês já experimentaram, mas quem estuda aí, faz isso a próxima vez que você pegar o caderno para estudar. Senhor, eu não consigo sozinha. O meu entendimento é muito limitado, mas o Senhor é dono de todo o entendimento, de toda a sabedoria. E, Senhor, por favor, coloca tudo isso aqui na minha cabeça para que eu consiga fazer essa prova, para que eu consiga me formar, para que eu consiga entender. E é real. É real que Jesus, Ele nos conduz, Ele nos ajuda. O Espírito Santo está ali para isso, para te orientar, para te guiar, para te conduzir. Amém? Eu lembrei de uma vez que eu cheguei na Emily e eu falei, Emily, eu queria muito comprar tal coisa. Eu não lembro o que era, mas era uma coisa que exigia um valor muito grande. E aí eu falei, mas eu não tenho dinheiro, então acho que nem vai dar. Eu acho que era... E aí ela pegou e falou, olhou para mim e falou assim, Mariane, a partir do momento que você tem um sonho, uma vontade, e você coloca um limite dizendo que não vai dar porque você não tem dinheiro, você está determinando que, você está dizendo que o fator determinante de você fazer e cumprir os seus sonhos é mamon e é o dinheiro. Todas as vezes que você fala, não posso, não tenho dinheiro, você está dizendo, eu não dependo do Espírito Santo, eu dependo do meu dinheiro, de mamon, e eu não consigo porque a minha limitação é muito grande. Gente, e quantas vezes a gente faz isso? É muito real, não é? Você pensa, talvez os seus sonhos estejam sendo limitados por quem tem te conduzido, e talvez seja o dinheiro aquele que tem te conduzido. E aí você pensa, eu tenho um sonho de fazer tal viagem. Aí você fala, ai meu Deus, mas é tão caro, não posso nem pensar mais nisso, meu Deus, só de pensar. E aí então você está falando, Espírito Santo, não, aqui você não age não, tá? Aqui é o dinheiro que é o meu que vai determinar se eu vou fazer a viagem ou não. E gente, nós precisamos mudar essa mentalidade. Sabe, a gente precisa viver mais de acordo com o sobrenatural. Eu acho isso. A gente vive muito no naturalzinho aqui, ó. Se eu tenho, eu faço. Se eu não tenho, eu não faço. Se o dinheiro dá, eu faço. Se o dinheiro não dá. Sabe, você tem um Deus, você tem o Espírito de Deus, que é dono de todas as coisas, habitando dentro de você. E se você tem o sonho de fazer uma viagem incrível, e se isso está dentro do propósito de Deus para a sua vida, não tem dinheiro, não tem circunstância, não tem pessoas que paralisam isso. Se é um propósito de Deus, gente, Ele patrocina, Ele faz coisas assim que a gente não imagina.
muitas vezes, né, tem presentes que Deus quer nos dar e a gente vai e compra. Não, Deus, aqui eu consigo pagar, comprar. Sabe, eu quero chamar vocês nessa noite para a gente entrar num nível de viver mais na dependência, de algo mais sobrenatural. Os discípulos experimentavam coisas tão incríveis andando com Jesus. Por que nós não podemos experimentar? Só porque Ele não está aqui de carne e osso? Mas mais uma vez, Ele deixou o Espírito de Deus, a pessoa de Deus em você. Se você quer, você consegue. Se isso está no propósito, no plano de Deus para a sua vida, não pode ser o dinheiro o seu líder. Não pode ser as circunstâncias quem vai determinar. Eu estava conversando com a Jéssica ontem, e aí a Jéssica falou assim, existem tantas coisas que às vezes a gente pode experimentar em Deus, né, de milagres e coisas, e aí a gente pega lá o cartãozinho e vai, e não, é que eu consigo. E aí Deus deixa de manifestar ali uma graça, um cuidado com você. Né? Quem tem sido o seu guia? Quem tem te guiado, te orientado, liderado a sua vida? Se você acha que não é o Espírito Santo, então já desde agora começa a falar, Senhor, toma de volta o teu lugar. Ocupa o lugar de liderança em mim. Amém? Eu anotei aqui 2 coisas primordiais que se nós entendermos e de fato colocarmos isso em prática, eu tenho certeza que você começa a viver num plano sobrenatural, experimenta de tantas coisas tão incríveis que o Senhor tem para você. A primeira coisa é o que a gente precisa fazer, né? Para deixar com que o Espírito Santo ocupe esse lugar de liderança. A primeira coisa é que nós precisamos valorizar quem Ele é. Eu falei aqui no comecinho que muitas vezes a gente fala, o Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele é assim na minha vida. Um exemplo, tá, gente? Talvez alguém se identifique. Quando eu chego lá na igreja, que eu quero um toque especial, que eu quero sentir um negócio diferente, aí eu começo até a orar em línguas, porque aí eu quero que o Espírito Santo apareça. Mas na segunda-feira de manhã, se alguém bater no meu carro e eu vou ter que resolver esse BO, não vai ser o Espírito Santo, não. Aí vai ser eu, que vou acabar com a raça da pessoa. E quantas situações, né? Tem pessoas que fazem isso, deixam o Espírito Santo ali num espacinho no coração e ativam ele, acionam ele nos finais de semana, no quebrantados, no encontro, no reencontro, quando precisam de algo, sabe, a mais, que precisam sentir. Mas, na verdade, isso não é relacionamento com o Espírito Santo. Eu chamaria mais que isso é uma barganha, né? Quantas vezes a gente, talvez não com intencionalidade, né? Sem intenção a gente faz isso. Ninguém acorda, eu acredito que não, né? Acorda, levanta e fala, hoje, Espírito Santo, não quero nem saber. Pode ficar aqui no seu canto, que eu vou fazer as minhas coisas, eu vou resolver e tudo mais. A gente não faz com intenção, mas talvez lá no fundo do nosso coração seja real isso que está soando. Hoje eu quero fazer eu. No sábado, quando eu precisar de um toque especial, aí o Senhor pode vir, o Senhor pode aparecer. Mas a gente precisa valorizar a presença do Espírito Santo. E isso, gente, diz respeito a um processo constante e infinito. Até a eternidade. De você todos os dias, sabe, dar valor a isso. Enquanto eu estava escrevendo, eu lembrei do jovem rico. Eu acredito que todos vocês conhecem a história do jovem rico. Mas ele chega um dia para Jesus e fala, Senhor, o que eu posso fazer mais de bom para herdar a vida eterna? E aí Jesus fala para ele, olha, de bom só existe um, que é Deus. Mas conheça os meus mandamentos e siga os mandamentos e você vai ter a vida eterna. E aí ele pegou e falou, não, Jesus, mas isso está fichinha, já faço tudo, cumpro tudo, tintim por tintim. Não tem mais nenhum outro mandamento que eu possa fazer, porque eu já tô craque em todos. E aí Jesus fala para ele, então você vai fazer o seguinte, vai, vende tudo o que você tem e pega esse dinheiro e dá para os pobres. E aí, eu acho tão interessante que a Bíblia relata exatamente assim, que o jovem rico ficou triste, porque ele era muito rico, ele tinha muitas riquezas.
o que nós vemos aqui, né, na história do jovem rico? Ele revela que, na verdade, o coração dele não estava integralmente disposto a agradar a Deus. Ele estava ali, ele questiona Jesus, ele pergunta, mas quando Jesus fala para ele, olha, vende tudo que você tem, eram coisas muito valiosas, muito dinheiro. E a Bíblia fala que ele ficou triste, porque ele era muito rico. O jovem rico, ele nos evidencia aqui que os nossos valores estão naquilo que é importante para nós, naquilo que para nós é uma prioridade. O que é uma prioridade para você na sua vida? Se você pensar assim rapidamente, falar isso para mim é algo importante, é algo de valor. As suas prioridades e aquilo que você considera importante são os valores, aquilo que você coloca valor. Será que o Espírito Santo, então, tem sido alguém de valor para você? Eu vou te perguntar, mas responde aí para você. Se eu falasse assim para você, olha, quanto do Espírito Santo você tem na sua vida? De 0 a 100. Cada um aí se conhece, sabe qual resposta mais sincera você tem para dar. Então tá bom, respondeu. E agora, quanto o Espírito Santo tem da sua vida? Isso vai dizer se você é uma pessoa que valoriza ele ou não. Porque nós só valorizamos aquilo que é importante para nós, aquilo que nós temos prioridade, que nós temos prazer, aquilo que vale a pena. As meninas vão me entender melhor. Se a gente for numa loja de bijuteria e ver lá um brinquinho desses ralé, sabe? E aí você olhar e falar assim, você olhar, ver que aquele brinquinho, a primeira vez que vê a água, já era, e tá lá o preço, R$75. Alguém compraria? Não, porque não vale a pena. Não vale a pena comprar aquilo. Não é importante para você. O Espírito Santo precisa ocupar, além de um lugar de liderança na nossa vida, ele precisa ser algo que nós damos valor. Na verdade, ele não precisa disso. Quem precisa é nós, né? Nós precisamos valorizar, gente, a presença do Espírito Santo. Talvez você está cansado de ouvir isso. Mas quanta verdade existe nisso. Sabe como que nós seríamos pessoas melhores, andaríamos mais no sobrenatural, viveríamos coisas tão extraordinárias com Deus, se de fato nós valorizássemos a presença do Espírito Santo. Não seria muito incrível? Valorize a presença do Espírito Santo. Né? As suas prioridades vão revelar o que é importante para você. Talvez a maior parte do seu tempo você passa no seu celular. Então ele é uma prioridade para você. Ele é importante. Você dá valor. Valorize a presença do Espírito Santo, gente. Valoriza quem Ele é. Sabe, não só por um interesse em viver todas essas coisas extraordinárias que eu falei aqui, mas porque nós precisamos. Nós andamos para trás quando nós passamos um dia sem olhar para o Espírito Santo, sem pedir a orientação dEle, sem chamar por Ele. Coisas tão simples. Eu já ouvi histórias de pessoas, até quando estava dirigindo, e ouviu o Espírito Santo, vira na outra rua. E virou na outra rua, porque ali, se ele passasse por ali, aconteceria um acidente, alguma coisa assim. Gente, que nível de valor, que nível de intimidade. Isso é tão incrível, é tão sobrenatural. E por que a gente não vive essas coisas? Às vezes a gente passa a semana inteira, né? Pensando, sábado tem tribos, ou quando tem algum evento importante. Vamos falar do Quebrantados, porque o Quebrantados é um evento muito especial para nós. Mas quando tem, aí você pensa, nossa, esse final de semana tem Quebrantados, meu Deus, vai ser demais, vai ser muito poder, muita unção. E, gente, tudo isso é maravilhoso. Eu amo também todas essas coisas. Mas não dá para viver com o pensamento no sábado e no domingo, quando nós estamos na igreja, e viver toda a nossa semana sem buscar os frutos, sem agradar a Ele, sem buscar a liderança dEle. Eu quero que você não se esqueça disso. Todas as vezes que você passa um dia sem olhar para o Espírito Santo, sem olhar para Jesus, é como se você estivesse dando um passo para trás na sua vida. Eu acredito fielmente nisso. Não faz sentido viver os nossos dias sem olhar para Ele, sem pedir uma orientação, desde coisas tão pequenas.
qual é o nível de prioridade que você tem dado ao Espírito Santo. O quanto ele é a sua prioridade. Isso vai revelar o quanto que ele é importante para você. Não tem desculpa que a gente esquece. Esse é fato, é verdade. O quanto você prioriza ele é o quanto ele é importante para você. Em segundo lugar, e o último ponto que eu coloquei aqui, é que além de nós colocarmos ele nesse lugar de liderança, além de nós valorizarmos a presença dele, nós precisamos caminhar em intimidade. Isso é fato. Nós precisamos caminhar em intimidade com o Espírito Santo. E quando nós falamos de intimidade, nós não falamos de familiaridade, de alguém que a gente vê de vez em quando, de alguém que a gente vê só no final de semana. Nós estamos falando de pessoas íntimas. Íntimas que talvez você vai ter um comportamento e não precisa nem dele te falar nada. Você já sabe que aquilo desagradaria o Espírito Santo. E aí você nem faz. Intimidade. Ser íntimo implica em nós sermos sensíveis à voz dele, a saber quando é ele que está falando com você. Porque assim você vai poder ser dirigido por ele, você vai poder ser orientado, sermos sensíveis à voz do Espírito Santo. Às vezes a gente confunde, né, a voz da alma com a voz do Espírito Santo, e acontece, gente. Mas só a intimidade vai te dar uma sensibilidade tão grande de você nem ter dúvidas quando é ele que está falando com você. Teve um dia que eu estava no tabernáculo de manhãzinha, e aí era um dia de feriado. E aí era exatamente 7 horas da manhã, quando eu saí do tabernáculo. E aí o Espírito Santo falou para mim: você vai lá na padaria, compra pão de queijo e vai levar lá na casa dessa tal pessoa da igreja. Aí, gente, eu falei, imagina, feriado, ela deve estar dormindo, né? Vou lá comprar pão de queijo e levar para ela. E aí isso ficou em mim um tempão. Passou o dia, eu falei, Jesus, eu acho que eu devo estar ali no tabernáculo. Dei uma cochilada ali, sonhei com isso, mas, né? E aí não fui. Falei, não, imagina. Só que aquilo ficou no meu coração e ficou me incomodando. E eu sabia que era uma pessoa que naquele tempo estava passando por um período difícil. Mas eu fui tão resistente, acreditei tanto que era a minha alma, que eu não fui. E aí sempre orando, Senhor, me ajuda, né, a agradar o seu coração. E todas essas orações que a gente faz. E aí um outro dia, Jesus me pediu novamente para fazer uma outra coisa. E aí eu não fiz de novo, porque eu estava achando que era a minha alma. Falei, não, minha mente está aqui, né, querendo ajudar e tal. E não fiz. E aí eu compartilhei isso com uma outra pessoa. E aí falou para mim, olha, você tem então mais uma chance, vai e faz. E aí eu fui, depois de uns 3 meses eu fui e fiz. E quando eu fiz essa outra ação, essa pessoa me agradeceu tanto, de uma forma tão assim, que eu falei, talvez ela estava precisando mesmo, quando o Espírito Santo me pediu para ser uma agente de provisão na vida dela. E por achar, e por não ter tanta essa intimidade, por confundir a voz dele com a voz da minha alma, das minhas vontades, eu não fiz. E quantas vezes isso não acontece com a gente? Às vezes você acha, não, é coisa da minha cabeça. Ah, é o diabo. Gente, o diabo nunca vai te mandar fazer algo positivo para alguém, tá? Então, se mandou, é o Espírito Santo ou de fato a sua alma. Mas se é algo bom que vai abençoar, vai e faça. Sem ficar, sabe, rodeando muito, igual eu fiz. Obedeça. Mas você só vai conseguir obedecer se você tiver esse nível de intimidade, de ter convicção e entender que de fato é Ele que está falando com você e pedindo para você fazer certas coisas. E esse andar com o Espírito Santo, ele é algo exclusivamente seu. Eu não posso me responsabilizar pelo andar da Sara com o Espírito Santo, nem ela se responsabilizar pelo meu andar com o Espírito Santo. É exclusivamente, individualmente, de cada um de nós. Sabe, é uma responsabilidade sua e unicamente sua. Se você vai acordar todos os dias e vai responder a Ele, e vai dar um sim, e vai se submeter e obedecer aquilo que Ele tem para você. Nós precisamos parar, gente, de pegar carona
com as revelações, com a espiritualidade, com a intimidade das outras pessoas. Quantas vezes nós pensamos, né? Não, eu tenho um pastor top. O pastor ouve a voz de Deus. Então aqui, ó, eu vou lá no culto, eu vou receber aquilo que Deus colocou no coração dele. E na verdade, tudo isso é mesmo uma bênção. Mas o Espírito Santo tem coisas exclusivas para você. E aí você não recebe por ficar dependendo das outras pessoas, da revelação, da intimidade, da espiritualidade que o outro tem. Sabe, se posicione você e comece a buscar essa intimidade, esse andar íntimo com Ele. Tem coisas, gente, exclusivas, minuciosas, que o Senhor, o Espírito Santo tem para revelar ao seu coração somente para você. E a gente fica dependendo do outro. Não, quando eu falar na célula, meu líder é abençoado, ele vai trazer uma palavra. Nossa, meu líder é uma pessoa de intimidade com Deus, então tá tudo certo, que bênção que eu estou debaixo da cobertura dele. E sim, isso é muito bom, mas não é suficiente. Não é suficiente e não é o recomendável você ficar pegando carona na intimidade de outras pessoas. Sabe, seja você a pessoa íntima do Espírito Santo. Seja você a pessoa que ele vai revelar os segredos dele no seu coração. E na Bíblia fala exatamente isso. Aqueles que querem conhecer as profundezas do coração de Deus precisam ter, então, o Espírito Santo como esse mediador, porque vai ser ele que vai nos levar a esses segredos e a essas profundezas. Essa é uma responsabilidade sua. Um caminhar em intimidade com o Espírito Santo é exclusivamente sua responsabilidade, sua escolha. E é inevitável, né, que à medida que nós começamos, então, a sermos íntimos dele, não tem como os frutos não começarem a aparecer. O fruto, né, com vários deles, não ser evidentes. Uma árvore de frutos, ela só vai gerar aquele fruto se ela estiver conectada à raiz. E com nós é a mesma coisa, né? Você só tem, então, esses frutos e o resultado da sua vida só são os frutos do Espírito se você estiver ligado a essa raiz. E às vezes nós caímos num engano de achar que veio aquela pessoa aqui na igreja e aí falou, olha, você, no dia tal, do mês tal e do ano tal, às 2h da tarde, o Senhor vai lá na sua casa e vai te entregar uma bênção. Aí a igreja fica tudo, uau, meu Deus, esse pastor é cheio do Espírito Santo. Gente, não são os dons que evidenciam se a pessoa é cheia do Espírito Santo. Tudo bem, pode ser que ele seja assim, me entendam bem, por favor. Mas o que vai evidenciar se uma pessoa é cheia do Espírito Santo ou não, não é o tanto que ela rola aqui no chão, que ela chora na igreja, que ela canta bonito, que ela toca bonito, que ela prega legal. É o tanto que ela está disposta lá na segunda-feira de manhã, quando alguém calunia contra ela, faz alguma coisa contra ela, e ela se posiciona, e ainda que dentro de mim, eu não quero ter essa atitude. Eu tomo uma atitude de ser mansa, de ser bondosa, de ser pacífica. Porque o fruto do Espírito já está dentro de mim. Não se enganem, não é evidência do Espírito Santo. Que está cheio do Espírito Santo somente quando tem esse poder de dons. Isso é uma bênção e vamos sim buscar todos os dons que Ele tem para nós. Mas não é tudo, gente. Você vê muito mais o Espírito Santo na vida de uma pessoa quando ali no momento de ira, de raiva, ela poderia xingar e falar todos os direitos dela. E ela simplesmente consegue ali manter o autocontrole, o domínio próprio. Ali ela está revelando que ela é uma pessoa cheia do Espírito Santo. O dom, ele nos dá poder. E o fruto, ele nos dá intimidade. Eu não sei onde que eu ouvi isso, mas foi muito forte para mim. E também não é algo assim, gente, que você vai sair daqui, aí você fala, tá, escutei sobre os frutos, eu sei que eu sou uma pessoa que preciso de mais amor. Então agora eu vou tentar ser amável com todo mundo. Não é por esforço, é natural. É a partir do momento que você se enche do Espírito e aquilo passa a fazer parte de você. Você não precisa ficar fazendo força para ter um autocontrole. Nossa, eu vou fazer uma força para mim ser boazinho, para mim ser bonzinho, para mim ter paciência. Não, gente, você busca, você se conecta à raiz e automaticamente os frutos aparecem. Isso resulta em frutos. Você não está precisando se esforçar mais para ter todos esses frutos. Você precisa se conectar
de fato a raiz. Se você estiver conectado a essa raiz, os frutos são naturais, são um resultado, é uma consequência. Amém? Eu não sei, falei para vocês no começo, eu não sei qual é o espaço que o Espírito Santo está ocupando no seu coração. Talvez você esteja no grupo das pessoas que colocaram ele lá num cantinho e ativam ele de vez em quando vem para a igreja, ora até em línguas, grita alto, faz barulho. Mas na verdade, quando chega lá na segunda-feira, no domingo de manhã, que você precisa de fato estar cheio do Espírito Santo, ele está apagado dentro de você. E se você já tem buscado então esse relacionamento, esse andar em intimidade, essa valorização, você tem valorizado a ele, prossiga daí para mais. E quando eu era criança, eu lembro que a gente tinha tantos testemunhos, né, na igreja. Tinha o momento dos testemunhos. Vocês lembram, gente? Vocês eram dessa parte, dessa época? Que tinha o momento dos testemunhos. E aí os irmãos vinham aqui na frente e testemunhavam. Gente, que delícia que é isso, que incrível. Sabe, isso ativa a nossa fé. Isso nos faz querer, meu Deus, essa pessoa teve uma cura de um câncer, eu quero isso também em outra área da minha vida. Eu quero esse sobrenatural. Não dá pra gente só querer o oba-oba, gente. O legal, a música legal. Sabe, não é isso que vai fazer com que você permaneça firme. Não é o ambiente de unção. Tudo isso é maravilhoso. Mas o que vai te fazer firme, o que vai ali te manter de pé, é você estar conectado na raiz. É você estar num nível de intimidade, assim, de uma forma sobrenatural. Imagina que incrível, gente. As pessoas ali do mundo, quando chegarem perto de nós, sem você precisar falar nada. Muitas vezes, Jesus não falava nada. Lógico que Jesus é santo e Ele é Ele. Mas Ele ainda nos dá uma outra promessa de que se nós crescêssemos, nós faríamos coisas muito maiores que Ele. E a gente se acomodou, não vim na rede todo sábado, tá tudo bem, que legal, já cumpri a minha tarefa dessa semana. E a gente vai levando e vai se acostumando e se acostumando. E o dia que tá um pouquinho mais agitado, nossa, hoje pegou fogo o louvor. Gente, não é tudo isso que vai contar. Tudo que vai contar é o quanto você é íntimo e o quanto você vai permanecer íntimo. E nesse fogo todo, lá durante a sua semana, quando você tem que fazer as suas escolhas, quando você tem que ser orientado, ser consolado. Amém? Que nós venhamos então valorizar essa presença, valorizar o Espírito de Deus. Ele é o próprio Espírito de Deus, a pessoa de Deus em nós. Que demais isso. Eu quero que vocês fechem os olhos. Vamos fazer uma oração. E eu quero que você sinta bastante liberdade agora para orar aí no seu lugar. De acordo com a sua necessidade, de acordo com aquilo que o Senhor tem falado com você. Senhor, nós queremos, nessa hora, Espírito Santo de Deus, nos perdoa por todas as vezes que nós colocamos coisas e pessoas em um lugar que deveria ser ocupado somente pelo Senhor. Espírito Santo, nos perdoa e gera esse arrependimento em nós, em todas as vezes que nós fomos negligentes à sua voz, em todas as vezes que nós fomos insensíveis e muitas vezes desobedientes. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Jesus, a valorizar a presença do Teu Espírito, a caminhar em intimidade, a viver num plano sobrenatural. Nós cansamos, Jesus, de sermos crentes normal. Nós cansamos dessa frieza, dessa mesmice. E nós queremos nessa noite pedir para que o Senhor nos leve a um nível maior de intimidade. Senhor, que a nossa maior preocupação não seja o tanto que nós vamos fazer barulho dentro da igreja. Senhor, que a nossa maior preocupação
Seja, Deus, o tanto que nós iremos ser submissos e obedientes ao Senhor nas minúcias do nosso dia. Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo, nos incomoda todas as vezes que nós estivermos tirando o Senhor do seu devido lugar e colocando pessoas, relacionamento e coisas. Jamais queremos, Jesus, que outras coisas preencham o lugar que é feito exclusivamente para o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Só uma última coisa. Quando eu estava orando por essa palavra, eu orei e falei, Senhor, eu sei que a sua palavra nunca volta vazia, mas eu não quero falar ali algo que as pessoas possam esquecer logo no domingo de manhã. E isso pode acontecer, né? Às vezes a gente vem na rede, e depois na outra semana você nem lembra mais o que foi falado. Sabe, não é Jesus que está precisando ser transformado, não é o Espírito Santo que precisa de um lugar para habitação. Nós somos exclusivamente as pessoas que precisam dele. E você agora tem a responsabilidade de fazer o que você quiser com isso que você ouviu aqui. Aquilo que foi eficiente, que foi edificante para você, que você guarde isso no seu coração, ore sobre isso, sabe, busque todas essas coisas que nós falamos. Mas não deixa que seja somente mais um culto, somente mais uma rede, e você saia daqui, legal, já ouvi isso tantas vezes, estou decorando já. Tá, mas se você está decorando e não está fazendo efeito nenhum na sua vida, não está valendo de nada. Então que o Senhor, Ele toque você e que todos os dias você entenda o peso dessa responsabilidade que nós temos de colocarmos o Espírito Santo nesse lugar de liderança, de valorizarmos a presença dEle mais do que nós valorizamos os nossos discípulos, a nossa líder, o nosso pastor. O lugar de liderança precisa ser do Espírito Santo. Não são as pessoas e não são as coisas. Amém?